Na aula de hoje, a gente vai ver como então calcular os esforços máximos em cada elemento daquela nossa estrutura. Tá? E também o cálculo de tensões. Então a gente vai oscilar entre essas duas metas para progredir lá no nosso projeto do pórtico. Tá? Então, apesar de ser simples esse pórtico que a gente está analisando, ele vai ter todos os elementos que vão ser necessários para o trabalho da segunda parte do semestre. E daí sim é um pórtico bem maior lá, com bem um maior número de barras e nós tal. Já fica um pouquinho mais próximo de uma estrutura real. Tá? Então vamos passar por esses dois negócios e, e, e implementar de fato aí o processo de projeto de forma mais automática. Tá? Então, relevando a nossa estrutura aí, que a gente vai ter que fazer? Então, só essa parte aqui basicona, nosso projeto, nossa estrutura depende dos três Bs lá, né? Dois pilares das vigas. Então, vai ter o B1, o B2 e o B3. Né? Então, a gente tem aí os três Bs. E tem a altura lá da viga como parâmetros de projeto. Então, definindo essas quatro quantidades, a gente tem o projeto da nossa estrutura realizada. O primeiro passo, então, é a partir das informações que a gente tem aqui nos slides anteriores sobre as propriedades materiais, dimensões, etc. E um conjunto, um chute qualquer para esses caras, a gente vai passar para análise de esforços, que foi a meta da metade desse caminho foi a meta da aula passada, onde vocês devem ter lá implementado agora no código de vocês o cálculo das reações automatizado. Ou seja, chutado um conjunto de Bs e Hs, vocês têm lá as reações da nossa estrutura. Então tem lá as reações VAHA, VB, HB. Tá? Então se a gente olhar para o código que vocês devem estar fazendo, ele vai se exprimir dessa forma. Por um chute qualquer aqui de Bs e H, vocês vão ter implementado essas continhas das reações. Tá? Qual que é a meta da aula de hoje? É a gente passar para o próximo quadrinho aqui, que é calcular o esforço em cada elemento. Então, com base no valor das reações, a gente vai calcular tanto o esforço normal quanto o momento para os dois pilares e para a viga. Tá? Então é isso que a gente vai entrar em detalhe na aula de hoje para finalizar essa primeira etapa aí de análise de esforços. Na sequência, após a análise de esforços que a gente vai ter que fazer, pegar esses esforços máximos em cada elemento e calcular qual que é a tensão que cada tensão máxima que está atuando em cada elemento desse. Tá? Então aqui a gente vai ter que usar, se vocês aprenderem mecânica de sólidos Zoom, vai ver lá que os elementos vão estar em flexo-compressão, vamos utilizar a formulazinha própria lá para eles. Tá? Então vamos dar início a esse processo aí com o cálculo dos esforços máximos em cada elemento a partir das reações. Então, a etapa 1 foi lá passada, a etapa 2 é a aula de hoje. Então, para cada elemento desse, o que vocês teriam que fazer como exercício, né? Se não fosse um projeto, se somente um exercício. Teriam que desenhar os diagramas de momento fletor, esforço normal, eventualmente esforço cortante da estrutura. Tá? Então, a partir desses diagramas, vocês iriam conseguir tirar o esforço axial de cada elemento e o momento máximo atuando em cada elemento desse. Beleza? Então, como a gente está num processo de projeto, a gente vai querer escrever o N e o momento máximo de cada elemento como função das reações. Então vamos fazer isso lá.
Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem o procedimento. Depois vocês executam eles no caderno e passam os resultados para o código. Então, o que vocês teriam que fazer, por exemplo, aqui? Para o pilar da esquerda, aqui o elemento 1, o que a gente tem? A gente passar essa seção S1 e olhar para baixo, a gente já vê o quê? Que o esforço normal no elemento 1 é um esforço de compressão de valor lá de menos VA. Tá? VA é a única força gerando esforço axial. Então a gente já tem essa expressão para o VA. O momento máximo do elemento 1, como é que a gente calcularia aqui? Se a gente passasse a seção genérica no elemento 1, olhar para baixo, a gente vê que o momento é zero aqui no apoio e alcança seu valor máximo lá no topo do pilar. Tá? Então, lá no topo do pilar, a gente vai ter a intensidade máxima do momento 1, que vai ser igual ao HA vezes a altura do pilar lá, que é de 4 metros. Então, 4 vezes o HA. Tá? Se vocês forem resolver o exercício mais de uma vez, deixa eu ver se tem uma figurinha melhor aqui. O que vocês vão ter? Vocês vão ter que essa força HB está nessa direção e a força HA está nessa direção aqui. Tá? Então, se a gente for fazer pela nossa convenção de sinais, esse momento aqui também seria negativo. Beleza? Então, os valores para o segundo pilar vão ser bem análogos. Tá? Então, se a gente fosse desenhar assim, os diagramas de momento fletor para os dois pilares, seriam coisas assim, mais ou menos com essa cara. Zero no apoio e o valor máximo no topo do pilar. Beleza? Então é esse valor do topo que a gente quer passar por dimensionamento, que é o momento máximo atuante em cada pilar. Beleza? Na viga, a história é um pouquinho diferente. Na viga, o que vai acontecer? Notem que nas duas extremidades da viga não há momento concentrado aplicado. Ou seja, o valor do momento fletor na extremidade esquerda da viga é igual ao valor do momento fletor no topo do pilar esquerdo. E analogamente para a extremidade direita da viga. Tá? Então, no caso da viga, a gente teria esse mesmo valor de momento aqui na extremidade esquerda e o mesmo valor de momento na extremidade direita. Tá? Então, aqui na esquerda a intensidade também seria 4 vezes HA e na esquerda e na direita seria lá, e vamos ver, 6 vezes o HB. Só que na viga, o que vai acontecer? A gente tem um carregamento distribuído ao longo dela. Tá? Então, a distribuição de momento ao longo da viga, ela vai ser algo com essa cara aqui. Ou seja, vão ter 3 pontos onde pode ocorrer o momento máximo. Ou na extremidade esquerda, ou na extremidade direita, ou em algum lugar aqui no meio do vão. Tá? Então, para vocês automatizarem o cálculo do esforço máximo na viga, vocês vão ter que comparar esses 3 valores. Beleza? Os valores das extremidades você já tem obtido facilmente, que são esse 4 vezes A para a esquerda e o 6 vezes HB para a direita. Aqui no centro do vão que você tem que dar uma pensadinha mais em como fazer. Tá? Para fazer essa parte, a gente vai ter que escrever a equação do momento aqui da viga e então avaliar
qual o valor máximo que ocorre ao longo do vão da estrutura. Beleza? Então, basicamente, o que vocês teriam que fazer? Vocês teriam aqui a decomposição, por exemplo, os esforços atuantes somente na viga. Então, teria a reação VA, reação HA, e esse momento de 4 vezes HA, que a gente viu que estava ocorrendo, e na outra extremidade valores similares. Tá? Então, o primeiro passo aqui para essa etapa da análise do momento máximo da viga, a gente teria que definir onde que ocorre esse momento do vão. Tá? Então, a equação do momento para a viga seria o quê? Seria aqui, usando essa convenção de sinal que está no quadro. Na verdade, fica um pouquinho diferente aqui. Aqui fica assim o momento. Tá? Então, ficaria lá menos a contribuição do momento 4 vezes HA, mais a contribuição do momento causado pela reação VA, então ficaria VA vezes X, menos a contribuição negativa lá da carga distribuída. Então seria o QX ao quadrado, então 20 vezes X ao quadrado sobre 2. Tá? Então esse é o momento atuando a equação do momento ao longo da viga. Para a gente achar a intensidade, o ponto onde ocorre o momento máximo do momento, seria como a gente encontrar o valor máximo de uma função. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Fazer a derivada primeira dessa equação em relação a x ser igual a zero. Beleza? Então, se tirarem essa derivada lá, vai sobrar o quê? Menos 4. Desculpa, isso aqui vai sumir. Vai ficar VA menos, esse 2 vai descer, então é menos 20 vezes x igual a zero. Então, esse x que está saindo dessa equação, vamos chamar aqui de x vão, é o ponto no vão onde ocorre o momento máximo ao longo da viga. Então vai ser basicamente VA aí sobre o 20. Beleza? Então, com esse valor de x vão em mãos, vocês vão colocar ele na equação aqui do momento, ou seja, substituir esse x e esse x por VA sobre 20, e vão ter qual a intensidade máxima do momento no meio do vão. Tá? Esse cara aqui, essa equação do momento substituído o x pelo esse x vão, é o que eu chamei aqui embaixo desse m vão. Tá? Então, o momento m2 aqui, o momento de projeto da viga, vai ser o valor de momento em valor absoluto máximo entre o momento da esquerda, o momento da direita e o momento do vão. Tá? Então, a esquerda e a direita vocês têm lá das slides anteriores, vão ser os mesmos em valor absoluto que dos pilares, né? Pilar da esquerda e pilar da direita, e o momento no meio do vão, vocês têm que fazer essa operação. Tá? Então, essa operação, como eu fiz aqui, vocês fazem no caderno, colocam esse cara aqui na equação do momento, vão ter uma expressão aqui para esse m vão. Tá? Essa expressão para m vão é o que vai entrar no código. Então, vai ficar lá menos 4HA mais v ao quadrado sobre 20 menos não sei o que. Tá? Então, essa expressão que vai entrar no código, para vocês conseguirem automatizar o cálculo do momento máximo. Beleza? Antes da gente passar para a tensão, alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
Então vamos dar sequência. Antes de chegar lá na parte das tensões, aqui eu só plotei o diagrama de momento da viga para uma dada combinação de Bs e H lá. Que notem que o momento máximo, então, normalmente para essa estrutura, ele vai ocorrer ou em algum lugar por aqui ou na extremidade direita. Tá? Vai fazer parte do projeto um itemzinho que eu vou passar para vocês, que é encontrar dois conjuntos de combinação de Bs e Hs que fazem o momento ou ser aqui ou ser aqui. Tá? A ideia é vocês terem bem claro que, dependendo da seção transversal da tua estrutura, o próprio ponto de ocorrência do momento máximo pode mudar de um local para outro no teu elemento. Beleza? Então isso é bem para reforçar aquela ideia em estruturas hiperestáticas. A distribuição de esforços depende fortemente da seção transversal e do material de cada elemento da estrutura. Então notem, com essa explicação que eu dei para vocês conseguem implementar aí o cálculo desse momento 2. Tá? Agora, uma vez com os esforços máximos calculados, ou seja, para nossa estrutura vocês teriam para o pilar o esforço N1 e o momento M1, que vão ocorrer aqui no topo. Para a viga, vocês terão lá o esforço axial N2, que vai ser basicamente igual a HA, e o momento M2, que vai ser o valor máximo entre esses três caras, ou seja, o momento máximo da viga ou ocorre aqui, ou ocorre ao longo do vão, ou na extremidade direita. E para o pilar da direita, vocês vão ter lá facilmente calculados o N3 e o M3. Tá? O que vocês vão fazer com esses três conjuntos de dados? Esses vão ser os esforços que vocês vão utilizar para fazer a verificação de tensão. Tá? Então esses caras aqui, para cada um dos elementos, é o que vocês vão usar para calcular a tensão máxima do elemento. Tá? Então, para calcular a tensão máxima do elemento, vamos dividir aqui no caso da viga e no caso dos pilares. Tá? Então, por exemplo, a tensão no pilar 1. Então, como a gente apontou lá, a tensão no pilar 1 ocorre bem no topo do pilar e você vai ter a contribuição do esforço axial, do Nzinho, esse cara aqui, e vai ter a contribuição do momento M1, ou seja, a contribuição da flexão que é dada por esse termo. Tá? Na descrição do nosso exemplo lá, a gente facilitou bastante as coisas, dizendo o quê? Que o material é homogêneo e a resistência à tração e à compressão dele são iguais. Tá? Por que isso facilita bastante? Porque a gente só precisa calcular essa quantidade, essa tensão máxima em módulo. Então, para o pilar 1, basta a gente colocar o valor, a tensão máxima no pilar 1 é o quê? N1 sobre a área do pilar 1, que seria B1 ao quadrado. Não preciso me preocupar se é tração ou compressão, apesar que no pilar vai ser sempre compressão isso aqui. Posso tirar isso aqui um valor absoluto. E a mesma coisa para flexão. Então, simplesmente somo a contribuição do esforço axial e da flexão para essa estrutura. Tá? Lembrando, isso só consegue fazer com essas simplificações, o material ser homogêneo e o comportamento dele, a tração e a compressão, serem idênticos. Tá? Então, dadas essas simplificações, ele não precisa se preocupar com os sinais desse cara ou se o momento máximo, se a tensão máxima está ocorrendo, seja na extremidade direita, seja na extremidade esquerda da seção transversal da estrutura. Tá? Então, por exemplo, para o nosso pilar, a gente teria o quê? O ponto onde ocorre a tensão máxima vai ser uma tensão de compressão que vai somar o quê? Essa contribuiçãozinha da compressão da carga axial com a compressão da flexão. Tá? Então, esse ponto assinalado como ponto G é o ponto onde ocorre o maior valor da tensão para o pilar. Tá? Na outra extremidade do pilar,
o que vai acontecer? Vai ser a compressão do esforço axial menos a tração da flexão. Tá? Como a gente só precisa lidar com cargas máximas, como o material homogêneo, a gente não precisa diferenciar entre tração e compressão, basta então a gente calcular aqui esse momento máximo no ponto G. Tá? Então, quando a gente colocou isso em módulo, é que a gente não precisa ficar caçando aqui onde está ocorrendo esse valor máximo. Relembrando novamente, é só por causa daquelas simplificações. Tá? Numa estrutura real, a gente teria também que se preocupar com isso. Tá? Mas como a gente está começando aqui no primeiro projeto, vamos fazer o mais simples possível. Beleza? E para viga vai ser, eu vou correr de forma análoga. Então, o que vai ter para viga lá? O esforço normal, tensão normal máxima ocorrendo vai ser contribuição do N2 e vai ser contribuição do M2 aqui da flexão. Tá? Então, da mesma forma, como a gente tem lá que o material homogêneo tem o mesmo comportamento de tração e compressão, basta a gente tirar o valor máximo em módulo aqui, que é o suficiente para a nossa análise. Tá? Então, substituindo o A ao quadrado por B2H2, o I pelo BH ao cubo e o C por H sobre 2, a gente tem essa expressão aí para a tensão máxima que ocorre na viga. Tá? Se o material não fosse homogêneo, se tivesse uma diferença de comportamento em tração e compressão, a gente teria que saber onde que estaria ocorrendo essa tensão máxima. Então, por exemplo, a tensão máxima de compressão vai ocorrer aonde? Bem numa fibra superior aqui da viga, no ponto onde ocorre o M2. Tá? Então ele vai juntar a contribuição da compressão do esforço axial com a contribuição da compressão da flexão. Se a gente precisa se preocupar com tração, por exemplo, se o material tivesse comportamentos diferentes, a gente teria que também avaliar qual que é o valor da tensão normal aqui na fibra inferior da viga. Daí teria o que? Menos a compressão do esforço axial, mais a tração aqui da flexão. Tá? Mas como o exercício é simplificado, a gente pode simplesmente tirar tudo no módulo. Beleza? Então, em termos de código, o que vocês vão fazer lá? Deixa eu abrir aqui o código. Então, esses caras vocês teriam feito para lá passado. Na aula de hoje vocês vão definir os valores de N1, de NM para os 3 elementos. Então tem aqui um roteirinho de como fazer isso. Basta vocês deixarem essas continhas de acordo com vocês deduzirem no caderno. E por fim você tem os cálculos das tensões. Tá? Então nessa entrada aqui das tensões, vocês vão colocar bem o que a gente tem aqui no lado. Então, por exemplo, SX1 seria a tensão normal do elemento 1. Então vamos voltar no slide da tensão normal do elemento 1. Vai ser essa equaçãozinha aqui que vocês vão ter que escrever lá. Tá? Então quando vocês chegarem nesse ponto aqui no código, vocês já vão ter executado a célula anterior. Então o que vocês vão ter? O N1 vocês vão ter na memória. O B1 você já tem na memória lá das primeiras células. O M2 tem na memória da célula anterior. O I e o B1 também lá desde o começo. Tá? Então basta escrever essa expressão aqui e ter lá o valor calculado automaticamente para a tensão em cada elemento. Beleza? Essa é a ideia do procedimento. E por fim, o que vocês vão fazer? Com o valor das tensões em mão para cada elemento, basicamente vocês vão verificar se a estrutura falha ou não. Tá? Então o nosso critério de falha também é bem simplificado. Vocês vão ter que verificar se a tensão máxima atuante em cada elemento é menor que a tensão admissível do material. Então para fazer isso, tem aqui no código também um roteirinho. Tá? Então aqui, por exemplo, se esse coeficiente de segurança aqui for
não é um coeficiente de segurança. Se essa relação entre o x1, a tensão atuante admissível for menor do que 1, ou seja, a estrutura não estiver falhando, ele printa que o pilar 1 está ok. Caso contrário, ele vai printar que o pilar 1 está falhando. Tá? Então, basta aqui vocês replicarem mais dois ifs desse, tanto para SX2 como para SX3, para fazer a verificação nos três elementos. Tá? Então, feito isso, chegando nesse ponto, o que vocês vão ter? Se vocês chutarem diferentes valores de B e H, vocês mandam executar as células novamente, e quando chegar aqui no final ele vai dizer se para esse novo conjunto de B's e H's que você chutou, algum dos elementos está falhando. Beleza? Então, aí que fica um processo iterativo bem simplificado. Você chuta valores, vê se falha, se falhou você modifica eles lá em cima, clica no playzinho aqui, ele roda o código novamente, verifica se falhou e assim vai fazendo aquele nosso procedimento que a gente viu no começo da aula. Então, basicamente é isso aqui que vocês vão fazendo agora de forma mais automática. Não vai precisar fazer as continhas para cada chute que a gente tiver. Beleza? Então, com isso aqui vocês têm uma ideia bem clara do processo, do fluxo de trabalho de um projeto estrutural. E daqui para frente a gente só começa a crescer o tamanho do problema. Tá? Como vocês viram, como é das forças, a gente não consegue crescer muito, porque ele é bem travado. E aí vai ser o objetivo da segunda parte do semestre, que é estudar o método de deslocamentos, que vai permitir a gente fazer esse mesmo processo para uma estrutura qualquer, de dimensão qualquer. Beleza? Então, perguntinhas, dúvidas que vocês tenham do conteúdo da aula, operação do Jupyter Lab, fiquem à vontade aí para fazer. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver o plano de ensino, mas se eu não me engano é o trabalho, só deixa eu conferir aqui. Deixa eu ver lá no Moodle que fica mais certo. Aqui é a avaliação e entrega do projeto 1, que é dia 9. Acho que vocês não está previsto prova aqui. Ah, tá. Acho que ela sempre começou a 1h30, né? Horário padrão da disciplina. Consigo, aham? Ah, tá. Eu vou postar hoje no Moodle lá. Ele vai ser, vamos dizer, 50 valores de experimento, assim. Vocês vão ter que dar um jeito, bolar uma maneira de lidar com isso. O que vocês vão pegar? A estrutura vai ser segura se vocês pegarem uma média, vai ser segura se vocês pegarem pior valor. Tem que dar um desafio para vocês pensarem como sair do problema ali. Mas já hoje já posto lá no.
Ah, legal, deixa eu até comentar isso aqui mais. Então, para esse ano, que eu esqueci o nome aqui, comentou. O Davi comentou ali. Em vez de a gente ter um valor dado aqui do Sigma DM, eu vou mandar para vocês um arquivo de Excel. Vocês vão ter lá, por exemplo, 50, 100 valores que foram tirados lá, corpinhos de prova desse material, ensaiados, e daí o desafio é projetar essa estrutura de uma forma segura, que você leve em conta essa incerteza que você tem sobre esse parâmetro. Tá? Então aqui a ideia não tem certo ou errado, assim, a ideia no trabalho é vocês pegarem esses dados, gerarem uma interpretação de vocês, cada grupo vai fazer a sua, e de forma a contornar o problema. Tá? Então, vocês não têm um valor pronto chegando na mão de vocês, vão ter um conjunto de valores que vocês vão ter que decidir o que fazer com eles. Assim, tá? Então, é bem para assimilar assim, um processo, vamos dizer, de construção de norma, construção de regra de projeto. Tá? Então, uma estrutura fica simples, a gente consegue também colocar dar um tchan mais aí com essa parte.